bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que for, é hora de estudar. Você que está acessando essa videoaula, seja bem-vindo à família LAC Concursos. Meu nome é Jorge Augusto, professor de ciências naturais, de biologia, e estou aqui para lhe ajudar. Espero eu que no final dessa aula tenha acrescentado muito ao seu conteúdo, ou então tenha confirmado muito do que você já sabe. Hoje eu vou falar de um assunto extremamente interessante, que é a fisiologia, que é o funcionamento do organismo. Hoje nós temos uma viagem sobre os principais sistemas do corpo humano. Hoje é só concentração no corpo humano, tá legal? Então vem comigo, vem para esse desafio, vem para essa viagem. Então o nosso slide de apresentação tá esse rapaz aqui com uma cara bem séria, falando que nós vamos apresentar partes importantíssimas da fisiologia do corpo humano. Hoje nós temos a anatomia e a fisiologia, isso é, a estrutura mais o funcionamento se entrelaçando na nossa aula. Então, para começar, eu vou definir fisiologia, que do grego physis, natureza, função ou funcionamento, e logos, palavra, que significa estudo, né? É o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas no nosso organismo. Então, a gente vai estudar aí a estrutura hoje, a fisiologia hoje de alguns sistemas. Hoje nós começaremos com um aparelho chamado aparelho de nutrição. O aparelho de nutrição é formado por 4 sistemas. Você lembra daquela estrutura de organização do corpo? A unidade básica do organismo é a célula. O conjunto de células forma um tecido. Então, as células mais agrupadas, com a sua origem comum, com funções, formam um tecido. Tá legal? Conjunto de tecidos juntinhos, agrupados, formam um órgão. Conjunto de órgãos, sistema. Conjunto de sistemas, aparelho. E todos os aparelhos do organismo, um corpo, né? Um organismo. Então, olha só, hoje nós vamos para o aparelho de nutrição. 4 sistemas. A terminação rio significa, estabelece aí uma relação. Quer ver? Digestório, respiratório, circulatório e urinário. São os 4 sistemas do aparelho de nutrição. Tudo bem? Legal? Vamos começar por qual? Vamos começar pelo sistema digestório. Então, olha lá, ó. Sistema digestório. Conjunto de órgãos que possuem como principal função digerir, que é a mesma coisa que quebrar, destruir, diminuir, digerir. Essa digestão pode ser mecânica ou enzimática. Segunda função é nutrir, absorver, processo que ocorre principalmente nos intestinos. Então, temos lá as funções de quebrar e, além de quebrar, nós temos a função de nutrir, tá certo? Então, vamos dar uma viajada sobre esse sistema, tá legal? Já falamos seus objetivos, vamos seguindo aí o nosso caminho, tá bom? Então, olha só, sistema digestório. A apresentação normalmente do sistema digestório é feita por uma imagem parecida com essa, tá legal? Nessa imagem nós vamos encontrar aí os órgãos divididos em tubo digestório e glândulas anexas ao tubo digestório. Tubo digestório, nós temos as seguintes áreas: boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos. Primeiro o intestino delgado e segundo o intestino grosso. Glândulas anexas são as glândulas que estão ali próximo ao tubo digestório e que vão ajudar diretamente no lançamento de sucos, tá legal? São as salivares, o pâncreas e o fígado. Tá certo? Então, volta um pouquinho a imagem e observa aqui, ó, a boca, essa região aqui chamada de faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, primeiro o delgado e depois o intestino grosso. Tá certo? São as principais áreas do tubo digestório. E aí tem as glândulas anexas ao tubo digestório, glândulas salivares, aqui em cima,
tá bom? O fígado e o pâncreas. Cadê o pâncreas escondidinho aqui? O pâncreas está aqui, tá certo? Então, principais áreas do tubo digestório e as glândulas anexas. Quando a gente fala de digestão, né, a digestão pode ser processada, como nós falamos, em 2 processos. Né? A quebra pode ser feita de 2 maneiras. Tá? Então, eu tenho ações físicas do tubo digestório sobre o alimento e ações químicas do tubo digestório sobre alimentos. Tá bom? Então, olha lá. Vamos para as ações mecânicas, as físicas. Primeira delas, a mastigação. Então, quando se coloca o alimento na boca, a primeira coisa que ocorre é a trituração do alimento de maneira física. Processo de mastigação, a ação dos dentes sobre o alimento. Então, eu tenho meu dente incisivo que corta os caninos, que rasgam os premolares e molares que trituram. Tudo bem? Num total de 32 dentes na segunda dentição. Eu tenho, então, incisivos, caninos, premolares e molares. Incisivos cortam, caninos rasgam, premolares e molares trituram. Falando aí que os últimos dentes, o siso, praticamente não servem para nada. Dificilmente é quem mastiga muito, né? Colocamos o alimento na boca e começamos a triturar, mastigar. Mas você faz isso muito? Não. Então, normalmente, quando o alimento chega lá atrás, quando você vai utilizar o siso, você já engole. Quando se engole, engolir significa deglutir. É um processo também. Então, peraí. Primeiro processo de trituração, destruição do alimento que está na boca. Processo de mastigação, tá certo? Ação dos dentes sobre o alimento. Segundo processo físico é a ensalivação. Eu vou jogar saliva sobre o alimento. E para jogar saliva, eu tenho as glândulas salivares produzindo. Você pode ver que eu tenho 3 tipos de glândulas salivares. As que estão aqui lateralmente, aqui na bochechinha, ó, são as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. As sublinguais você consegue ver. Vai lá no banheiro, levanta a língua, né, que você vai ver embaixo uns pontinhos de produção, de lançamento da saliva. Pô, eu tinha um aluno que conseguia esguichar isso, cara. Incrível. Ele levantava a língua e fazia assim, aí a saliva esguichava. Caraca, vira e mexe, pô, eu olhava, tinha um caderno de um colega todo molhado, o garoto falando assim, aí, eu falei, rapaz, ele falou, não tô fazendo nada não, professor. Só mesmo essas crianças, né? Esguichava a saliva, entre aspas, cuspia no caderno dos outros. Que molequinho, lembro dele até hoje. Alexander, o nome dele. Então, olha só. Então, lançamento de saliva sobre o alimento é chamado de ensalivação. Não vai confundir com insalivação. A insalivação é a ação da saliva sobre o alimento. Vamos falar dela daqui a pouco, tá bom? Aqui é ensalivar, é simplesmente jogar saliva sobre. E aí, depois de você mastigar, ensalivar, já que o alimento vai estar num tamanho compatível e vai estar umedecido de maneira compatível, você engole. Engolir significa deglutir. Então, existe aí a deglutição, tá certo? Depois que você engole, o alimento vai passar pela faringe, caindo no esôfago. No esôfago vão existir movimentos irregulares, movimentos involuntários. São chamados aí de movimentos peristálticos ou simplesmente peristaltismo, aonde o alimento começa o seu trajeto ao longo do tubo digestório. Esse movimento vai acabar lá no intestino, tá certo? Então ele vai passar por todo o restante do tubo digestório. Então esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá legal? Então, peraí. Então, os movimentos peristálticos, movimentos que proporcionados pela musculatura lisa do tubo digestório, que impulsiona o alimento ao longo do tubo. Bem, e aí nós temos o processo de absorção. O processo de absorção ocorre principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. É o local aonde o nosso corpo vai captar, vai puxar, vai nutrir,
Então, peraí, existe o processo de nutrição, tá legal? Então, a absorção, processo realizado pelos intestinos, em que os nutrientes passam para a corrente sanguínea. Então, eu te digo o seguinte, o nosso corpo ele é interessante porque ele pega o alimento, ele fragmenta, ele transforma em nutriente, porque alimento é uma coisa, nutriente é outra. Quando eu falo de alimento, eu falo de algo macro. Quando eu falo de nutriente, eu falo de algo micro. Os nutrientes são capazes de serem absorvidos. Então, eu pego, eu quebro, eu absorvo. O que sobra, eu jogo fora. Tá certo? Então, esse processo de jogar fora não foi colocado ali. Acrescente aí nos seus dados, é o processo de defecação. É o último processo mecânico que vai ocorrer. Então, vamos lá nos processos. Mastigação, ensalivação. Mastigação, ação dos dentes sobre o alimento. Ensalivação, lanço saliva. Deglutição, eu vou engolir. Começo a agir os movimentos peristálticos que vão guiar o alimento ao longo do nosso tubo digestório. Bem, passa pelos intestinos, onde existe principalmente a nutrição, que é a absorção do nutriente. O que sobra é jogado fora pelo processo de defecação. Aí estão, os processos, digamos aqui, mecânicos. Vamos para os processos enzimáticos. O nome enzimático vem de enzima. Transformação. As enzimas são catalisadores orgânicos. São estruturas de caráter, de composição proteica que servem para acelerar reações. No meu caso aqui, eu quero quebrar. Então, eu vou pegar enzimas que vão quebrar, destruir, acelerar a detonação, a quebra, a destruição dos alimentos, gerando nutrientes. Não esquece, vamos para os processos aí. Processos digestivos enzimáticos. Olha lá, insalivação, quimificação e quilificação. Sinalizo que a ensalivação é o lançamento da saliva. E a insalivação é a ação da saliva sobre o alimento. Na boca, um nutriente começa a ser originado. Eu vou pegar o açúcar, vou pegar o amido e vou começar a quebrar, a destruir o amido. Na saliva existe uma enzima normalmente em terminação ase. Então, essa enzima vai quebrar amido. Então, vai ser amilase. Então, eu vou ter aí uma amilase. Alguns livros chamam essa amilase de pitialina. Outros simplesmente falam amilase da saliva ou amilase salivar. Tá certo? Então, volto para cá. Então, na insalivação, eu tenho a ação da saliva sobre o alimento. A enzima vai fragmentar, vai detonar, vai destruir o açúcar, que é o amido. Quimificação é o lançamento e a ação do suco gástrico sobre o alimento. Suco gástrico é aquele produzido pelo estômago, com caráter extremamente ácido. Calma, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a quilificação, terceiro processo enzimático, que vai ocorrer no intestino, que é chamado de intestino delgado, com lançamento e ação dos seguintes sucos. Primeiro, produzido pelo pâncreas, chamado de pancreático. Segundo, a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. E o terceiro, suco entérico. Então, 3 sucos. Tá legal? Volto aqui a falar. Pancreático, produzido pelo pâncreas, a bile produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, e o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino, intestino delgado. Tá legal? E aí eu te mostro rapidinho aqui a enzima. Olha lá, a enzima é um catalisador orgânico, serve para acelerar. Então aqui eu tenho uma enzima, e a enzima ela se conecta diretamente ao substrato e pode, no caso, provocar uma quebra, formando produtos. A enzima, você tem que lembrar que tem 3 fatores que influenciam diretamente na enzima. Primeiro fator, temperatura. Segundo fator, concentração de substrato. Terceiro fator, pH. Então, são coisas que são levadas em consideração na prova. pH, temperatura, concentração de substrato. Normalmente, os 2 que são mais considerados é temperatura e pH. Tá bom? A temperatura de funcionamento legal do nosso corpo é de 36 graus. Porque as nossas enzimas funcionam muito bem aos 36 graus.
E, Jorge, se tiver a 40 graus, a forma da enzima começa a se destruir, a se desconfigurar, mudar o formato. E aí ela não funciona, e as nossas reações também não ocorrem. Certo? Então, se alguma questão de prova estiver falando assim, por exemplo, do amido, se você pegar, né, a gente faz em sala de aula aquela experiência, né, com os garotos falam assim, garoto, vem cá, o que foi? Vou mostrar o funcionamento aí direto da saliva. Baba aí. Aí tem sempre aquele que puxa o catarro e corta. Não, não é para cortar o catarro não, garoto. É para babar. Aí ele, professor, aí baba num copo, baba num copo, baba num copo, baba num copo. Aí coloca a saliva do garoto no copo. Aí coloca no tubo de ensaio a saliva, legal. Aí pega aquele biscoito maisena, né? Amassa, tritura e joga ali. Mistura direitinho. Coloca, né, 3 potes, 3 tubos de ensaio, melhor falando, 1, 2, 3. Colocou os 3 tubinhos, né, um com saliva e o biscoito maisena. O outro com saliva e água e biscoito maisena. O outro, né, só água e biscoito maisena. E aí se faz uma brincadeira, se pega um deles e esquenta, pega com água, saliva, biscoito maisena e esquenta. Quando esquenta, né, a gente destrói a enzima, a gente desconfigura a enzima. Aí a gente testa a presença, né, diretamente de amido nos 3. Aquele, numa temperatura ideal, uns 36 graus, mais a saliva, né, o biscoito maisena, a saliva, numa temperatura ideal, você vai ver que não vai ter mais o amido foi quebrado. Então a gente utiliza um amido, joga ali para proporcionar a avaliação se existe ainda amido ali. E não vai ter mais amido, o amido foi todo quebrado. O amido ele é quebrado pela enzima chamada pitialina ou amilase salivar, se tiver em condições ideais. Você não pode alterar o pH, que na boca é por volta de 7, tá bom? Não pode alterar, você tem que lembrar da escala de pH. Lembra da escala de pH? A escala de pH vai de 0 a 14, tudo bem? O meio da escala é 7, então 0 a 14, meio da escala 7. De 6,9 para baixo, 6,9 para baixo, ácido. De 7,1 para cima, 7,1 para cima, básico alcalino. E o meio, que é 7, neutro. Então, eu tenho a classificação do pH em ácido, neutro e básico alcalino. Tudo bem? Então, você vai ver que algumas enzimas vão estar agindo muito bem no pH neutro. Outras enzimas vão estar agindo muito bem no pH ácido. E outras enzimas vão estar agindo muito bem no pH básico ou alcalino. Tá bom? Então, tem que lembrar, escala de pH 0, 7, 14. De 0 a 6,9, ácido. Quanto mais para baixo, mais ácido. 7, neutro. De 7,1 para cima, vai ser o quê? Alcalino. Quanto mais para cima, mais alcalino, mais básico. Tá legal? Então, vamos caracterizar no momento, né, as enzimas de acordo com o pH. Não pode esquecer disso, tá bom? Bem, olha lá, ó. Aqui a gente tem uma ideia, né, de um quadro com principais sucos e principais enzimas e principal ação que ocorre ali, tá bom? Quando você fala disso, você pode colocar direto, né, a ação da insalivação. Lembra insalivação? A ação da saliva sobre o alimento. Vai ocorrer aonde? Na boca. Então, você coloca o alimento na boca, começa a mastigar em saliva, joga a saliva e a saliva começa a agir. Te falei que na saliva tem uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Tá legal? A pitialina age num pH 7. Ela vai quebrar quem? Amido, transformando amido num açúcar menor. Um amido vai ser quebrado no açúcar menor. Esse açúcar menor é chamado de maltose. Então tinha um açúcar gigantesco. Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá.